Captação de recursos para a rede de ensino. Você sabia que é possível captar recursos para a rede de ensino sem ser pelo Ministério da Educação? Recursos para construção, reforma, ampliação, material permanente, equipamentos, veículos e o custeio das atividades da rede de ensino. Sou Márcio Neri, ajudo você a trabalhar com captação de recursos em todas as suas fases. Se você é um funcionário público municipal ou estadual, se você trabalha com ONGs, se você trabalha com captação de recursos, se você não é da área, mas deseja aprender, eu te ensino a trabalhar com captação de recursos desde o início, no princípio, no planejamento das ações que serão captadas. Também durante a gestão do recurso captado, passando pela execução, finalizando com a prestação de contas. Também para a elaboração do projeto básico e ou termo de referência. Na verificação dos repasses aos fundos municipais e estaduais, na adimplência e situação fiscal, tanto para entes públicos quanto para entes privados. Se você tem interesse por esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha para que ele possa fazer a diferença na vida de mais pessoas. Se durante o vídeo ficar alguma dúvida ou se você tiver alguma sugestão de conteúdo para os próximos vídeos, vai ser muito importante seu comentário para o crescimento do canal e os próximos vídeos que serão postados. Então, será que é possível eu captar um recurso para a rede de ensino e esse recurso não vir através do Ministério da Educação? Será que é possível captar um recurso para construir uma escola, ou reformar uma escola, ou uma creche, ou uma quadra que esteja numa escola, e esse recurso não venha através do Ministério da Educação, ou do FNDE, ou do PAR, ou do CIMEC? Isso é possível? Alguém já fez isso? Neste vídeo, eu vou te apresentar 12 exemplos. Eu selecionei 12 exemplos que dizem que isso é possível sim. E quando você entende desse universo de captação de recursos, os seus horizontes se ampliam. E aí você consegue ajudar o seu ente, seja público ou privado, seja você que trabalhe em uma prefeitura ou para uma prefeitura, ou que você trabalhe no governo do estado ou para um governo do estado, ou uma secretaria municipal ou estadual, ou a empresa pública municipal ou estadual, ou o consórcio público municipal ou estadual, ou para uma ONG. É possível, sim, eu captar um recurso para a rede de ensino e esse recurso não vir através do Ministério da Educação, através do PAR, através do CIMEC, através do FNDE. Então vamos lá. No primeiro exemplo, eu vou te apresentar aqui 12 exemplos que eu selecionei para te mostrar que é possível. A modalidade do instrumento que foi assinado é o convênio. A captação aconteceu no ano de 2015 e o município é o município de Mâncio Lima, no estado do Acre. E fez a captação através do Ministério da Defesa. O objeto, construção de escola de ensino fundamental no município de Mâncio Lima, estado do Acre. Olha que interessante. A proposta foi cadastrada em julho de 2015, foi aprovada em dezembro de 2015, foi publicada, empenhada, teve início a vigência em dezembro de 2015, com término em maio de 2018. Após o término, foi colocado como prazo para a prestação de contas março de 2019. Bastante tempo. Geralmente não é tudo isso. Interessante. O valor que foi captado foi 724 mil. 723 mil veio do Ministério da Defesa e R$1.000 veio de contrapartida do município. E o orçamento aqui foi o orçamento de emenda individual. Essa captação ela poderia ter sido feita de emenda de bancada? Sim. Também de emenda de comissão, de emenda de relatoria ou de extra emenda, mas veio de emenda individual. O que significa? Que um parlamentar, um deputado federal ou um senador apoiou aqui essa captação e destinou a essa captação uma emenda sua, uma emenda individual. A emenda individual é a única que tem autoria, que tem autor. O projeto foi aprovado em fevereiro de 2017. Então vamos lá. A proposta foi cadastrada em julho de 2015, foi aprovada a proposta em dezembro de 2015, 5 meses após a cadastrada. E o projeto, ele é apresentado, como trata-se de uma obra, ele é apresentado posteriormente à aprovação da proposta. Então, o projeto foi aprovado em fevereiro de 2017. Olha que interessante.
O processo de execução foi aprovado, apresentado e aprovado em agosto de 2017, 6 meses após a aprovação do projeto, e ela teve o desembolso já realizado e já foi até concluída essa obra. Então, o município construiu uma escola para o ensino fundamental em um recurso de emenda individual através do Ministério da Defesa. Não foi do Ministério da Educação. Qual é a diferença, Márcio, em não ser pelo Ministério da Educação e ser pelo Ministério da Defesa? Por exemplo, vamos a algumas diferenças. Quando o recurso é captado pelo Ministério da Educação, eu tenho que seguir o rito que o Ministério da Educação estabelece. Eu tenho que cadastrar no PAR, eu tenho que colocar as ações no PAR, e quando eu vou cadastrar uma escola, eu tenho que colocar lá as plantas, planta de locação, planta de situação, planta de localização, e eu tenho que colocar também o plano altimétrico, eu tenho que inserir lá um estudo de demanda, o documento da área, e fazer todo o preenchimento das abas e declarações que o Ministério da Educação exige. E se caso eu esteja com algum problema em alguma obra na educação, que lá as obras elas aparecem por cores, tem a cor preta, vermelha, etc. Talvez eu esteja com algum problema que impeça eu de conveniar novas obras, assinar novos instrumentos, novos termos de compromisso. Então, talvez, se eu tente fazer essa captação pelo Ministério da Educação, eu estou com um problema em uma obra, eu não consigo. Mas pelo Ministério da Defesa, nada disso é verificado. No Ministério da Defesa, eu tenho que apresentar, assim, a proposta, com a boa justificativa e toda a documentação que o Ministério da Defesa pede, aí já é uma outra documentação. Eu tenho que também, como é emenda individual, eu não precisava estar adimplente, poderia até estar inadimplente no cálculo, isso não é problema. Eu poderia até estar com problemas em obras no Ministério da Educação, que isso aí não é impasse. Olha só que interessante. Então, se eu trabalho com consultoria, se eu presto um serviço de captação de recursos, eu sou um captador de recursos para um ente público, no caso, uma prefeitura ou um governo do estado, e o meu ente, que é esse caso aqui, não é ONG, e o meu ente, ele precisa de uma escola, construir uma escola, mas ele está com um problema no CIMEC FNDE, eu já tenho como dar uma solução para ele. Ó. Tudo bem, nós estamos com um problema aqui em obras, nós estamos na cor preta, ou seja, nós não podemos agora, nesse momento, firmar novos termos de compromisso, mas existe uma solução, a gente pode tentar essa captação aqui por outro ministério, sem ser pelo Ministério da Educação, como, por exemplo, aqui, o Ministério da Defesa. Olha que interessante. E aí, no Ministério da Defesa, eu aprovo a proposta e, após aprovar a proposta, eu tenho um prazo, que é a cláusula suspensiva, para que eu apresente o meu projeto básico. E aí, é o meu projeto. Qual é o projeto, Márcio? É o projeto modelo, padrão do FNDE, porque o FNDE tem projetos padrões para todas as escolas, creches e etc. Não necessariamente. Eu posso construir o meu próprio projeto, eu posso padronizar minhas escolas. E também no FNDE também isso é possível. Mas aqui eu vou apresentar o meu projeto, assinado pelo meu engenheiro, com toda a documentação. A documentação do terreno onde vai ser construída a escola, demonstrando que ele é um terreno público de domínio do município ou do estado, depende de quem está fazendo a captação. E é isso. Eu não preciso de estudo de demanda, eu não vou precisar de plano altimétrico. Talvez seja necessário um plano altimétrico? Depende. Depende de quando eu apresentar as fotos do terreno para o analista do Ministério do Calinó. Se ele verificar que o terreno tem muito desnível, ele vai pedir. Então, tudo isso, dependendo de onde, qual ministério faz a captação de recursos, isso vai influenciar em quais documentos e como vai ser elaborado o meu projeto. Entende? Mas é importante você entender que esse município captou um recurso para construir uma escola e o recurso não veio pelo Ministério da Educação. Coisa que pouca gente sabe sobre isso. Então, continuando, esse foi o primeiro exemplo. No segundo exemplo, a modalidade de instrumento que foi assinado foi o contrato de repasse. A captação aconteceu no ano de 2015 e foi realizada pelo município de Caetanópolis, no estado de Minas Gerais. E foi feita através do Ministério do Esporte. O objeto, reforma e ampliação da área de esportes e lazer da Escola Municipal Olívia Dali Mascarenhas. Olha que interessante. A captação foi cadastrada, a proposta foi cadastrada em julho de 2015 e foi aprovada em novembro de 2015, 4 meses após cadastrada. Foi empenhada, publicada e teve início a vigência em novembro de 2015, com término em junho de 2018. A prestação de contas ficou com um limite até agosto de 2018, mas foi antecipada para maio de 2018. Então, a obra que até já foi até feita a prestação de contas, foi concluída.
O valor captado foi R$ 257.705,11, R$ 243.750 do Ministério do Esporte e uma contrapartida de R$ 13.955,11 do município. E veio do orçamento de emenda individual. Poderia ter sido de emenda de bancada, poderia ter sido de emenda de comissão, de emenda de relatoria, poderia ter sido de extra emenda, algo que não é de emenda, mas foi de emenda individual. O projeto foi aprovado em julho de 2015. Teve o processo de licitação aprovado em junho de 2017. Olha só, o projeto foi aprovado em julho de 2015 e o processo licitatório só foi aprovado em junho de 2017. Olha o tempo que demorou aqui, o processo licitatório. Olha que interessante. E já foi até teve os desembolsos e foi executada. Mas o que eles fizeram aqui com esse recurso que veio do Ministério do Esporte? Um recurso para reforma e ampliação da área de esportes e lazer dessa escola municipal. Eles fizeram a reforma da quadra, eles fizeram a pavimentação e o sistema pluvial da escola, com calçadas e a parte também de drenagem para quando, por exemplo, quando chovesse, pudesse ter o escoamento da água, que é o sistema pluvial. Construíram um playground, construíram uma quadra de peteca, construíram um vestiário, reformaram a cobertura de parte da escola e fizeram parte da pintura da escola. Olha que interessante, com recurso do Ministério do Esporte, um município fez a captação de recursos para melhorias de uma escola. Viu? Terceiro caso, vamos lá. É um convênio, um instrumento que foi assinado. Também a captação aconteceu no ano de 2015 e o município que fez a captação foi o município de Farroupilha, no Rio Grande do Sul. E a captação foi realizada no Ministério do Turismo, através da Fundação Nacional de Artes. O objeto aqui foi a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Escola Pública de Música do município de Farroupilha, Rio Grande do Sul. Olha que interessante. A proposta foi cadastrada em julho de 2015, foi aprovada em dezembro de 2015, 5 meses após ser cadastrada. Foi empenhada, publicada, teve início a vigência em dezembro de 2015, com término em setembro de 2017. E a prestação de contas foi realizada em setembro de 2017, justamente quando finalizou a vigência. O recurso captado foi no valor de R$ 101.840. 100 mil do Ministério do Turismo, no caso, e R$ 1.840 de contrapartida da Prefeitura. O orçamento veio de emenda individual. Poderia ter sido de emenda de bancada, poderia ter sido de emenda de comissão, poderia ter sido de emenda de relatoria, poderia ter sido de extra emenda, mas foi de emenda individual. Ok. O projeto foi aprovado em agosto de 2015. Então vamos lá. O termo de referência no caso aqui. A proposta foi cadastrada em julho de 2015, o termo de referência foi aprovado, porque é uma aquisição de equipamentos, foi aprovado em agosto de 2015 e o instrumento foi assinado em dezembro de 2015. Então eu apresentei em julho a minha proposta, aprovei o meu termo de referência, que seria o meu projeto, em agosto, e em dezembro eu assinei o instrumento, que foi um convênio, através de uma emenda individual. Ok. O processo de execução foi aprovado em julho de 2016, ou quase um ano depois, foi aprovado o processo de execução, o processo licitatório, e o desembolso foi feito em dezembro de 2016. O processo licitatório aprovado em julho, o desembolso aconteceu em dezembro. O que foi que essa escola adquiriu de equipamentos aqui para essa escola pública de música, do município de Farroupilha, Rio Grande do Sul? O que foi que eles adquiriram? Um violino, piano de cauda, contrabaixo, violoncelo, caixa de som, flauta, mesa de som, saxofone alto e clarinete. Esses foram os equipamentos que eles compraram com esse valor de quase R$100 mil. Márcio, mas uma escola pública de música, o FNDE, o MEC, através do PAR, eu posso cadastrar lá uma proposta para adquirir instrumentos musicais também? Claro que pode. Então quem trabalha com PAR, quem trabalha com o CIMEC, com os recursos que são repassados pelo FNDE, sabe que isso é possível. Então eu poderia ter adquirido isso aqui através do meu MEC, do meu FNDE, através do Ministério da Educação, do FNDE, através do PAR, do sistema CIMEC. Mas foi adquirido esses instrumentos para essa escola pública de música pelo Ministério do Turismo. Olha que interessante. O quarto caso, a modalidade e o instrumento assinado foi o convênio. A captação foi realizada no ano de 2015
e foi feita pelo município de Venda Nova do Imigrante, no estado de Espírito Santo. No estado do Espírito Santo. O recurso ele foi captado pelo Ministério da Educação, através do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo. Olha só. Então, o município fez uma captação de recurso pelo Ministério da Educação, através do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo. Olha que interessante. O objeto: custear despesas necessárias à manutenção do transporte escolar do biênio 2015-2016, dos alunos do IFES, campus Venda Nova do Imigrante Espírito Santo. Olha que interessante. Um município fez uma captação de recurso através do Ministério da Educação, pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Ele recebeu um repasse financeiro, o município, desse Instituto Federal, para custear as despesas necessárias à manutenção do transporte escolar do biênio 2015-2016, dos alunos do IFES, que é o Instituto Federal lá, do campus Nova Venda do Imigrante Espírito Santo. Nós sabemos que o Ministério da Educação, através do FNDE, ele tem um repasse para custear o transporte escolar rural. Não é isso? E esse repasse ele é feito aos municípios numa conta bancária. Mas aqui o município, percebeu a necessidade desses alunos desse Instituto Federal, desse município, de terem o seu repasse, de terem o seu transporte escolar, de terem o seu transporte ao Instituto custeado com recurso público. Isso é possível. O município fez a captação junto a esse Instituto Federal e obteve êxito. Então aqui a proposta foi cadastrada em junho de 2015, ela foi aprovada em junho de 2015, no mesmo mês, foi empenhada, publicada, teve início a vigência em julho de 2015, com término em setembro de 2016. A prestação de contas foi realizada em setembro de 2016 também, e o valor captado foi no valor de R$ 120.924,90 e não teve contrapartida. Ou seja, o Instituto Federal do Espírito Santo transferiu a esta prefeitura R$ 120.924,90 através de um orçamento de extra-emenda, ou seja, o orçamento do próprio Ministério, para que o município pagasse o transporte escolar desses alunos desse campus, desse Instituto Federal. Olha que interessante. O projeto foi, o termo de referência, no caso, né, o termo de referência foi aprovado em junho de 2015. O processo de execução, de como foi contratada a empresa que fez o transporte desses alunos, foi aprovado em outubro de 2015. E o recurso aconteceu também em 2015, o desembolso do recurso, e já foi até executado. Olha que interessante, este foi o quarto caso. Agora vamos ao quinto caso. O quinto caso, o instrumento assinado foi um contrato de repasse, e quem fez a captação foi o município de Juatuba, no estado de Minas Gerais, através do Ministério do Esporte. O objeto: reforma e ampliação da quadra poliesportiva da Escola Municipal Padre Moacir Cândido Rodrigues, situada no bairro Canaã, no município de Juatuba, Minas Gerais. Olha que interessante. A proposta foi cadastrada em junho de 2015 e foi aprovada em dezembro de 2015. Foi empenhada, publicada, teve início em dezembro de 2015 com término em julho de 2019. A prestação de contas foi realizada em fevereiro de 2019. O recurso captado foi no valor de R$ 260 mil, R$ 253.500 do Ministério, no caso aqui o Ministério do Esporte, e R$ 6.500 de contrapartida do município, e veio do orçamento de emenda individual. Poderia ter sido de emenda de bancada, de emenda de comissão, de emenda de relatoria ou de extra emenda. O projeto foi aprovado em julho de 2017. A licitação foi aprovada em janeiro de 2018 e o recurso foi creditado em conta logo depois da aprovação da licitação. Olha que interessante. Um município fez a captação de recursos para reformar e ampliar uma quadra. O Ministério da Educação, ele libera recursos para as quadras? Com toda certeza. Através do PAR, do FNDE, do CIMEC. Mas aqui o município captou recurso através do Ministério do Esporte. Uma quadra poliesportiva da Escola Municipal Padre Moacir Cândido Rodrigues.
Não é uma quadra esportiva, uma quadra pública situada em uma praça, por exemplo, que o Ministério do Esporte também faz esse tipo de reforma. Aqui a quadra é da escola e a captação foi realizada através do Ministério do Esporte. Entendeu? Continuando. O sexto caso, são 12 exemplos que eu vou citar aqui. Existem muito mais exemplos, mas eu vou citar apenas 12 para você entender. O sexto caso, o instrumento assinado foi um convênio. Também a captação aconteceu no ano de 2015 e foi realizada pelo município de Buritis, no estado de Rondônia. E o objeto foi a aquisição de ônibus escolar. Eu consigo captar um recurso para um ônibus escolar através do Ministério da Educação? Sim, todos nós sabemos que sim. Através do FNDE, eu insiro as ações lá no PAR e eu faço todos os trâmites através do CIMEC, a assinatura do termo de compromisso e todas as informações, etc. Inclusive a prestação de contas. Aqui a captação de recursos, ela foi realizada pelo município de Buritis, no estado de Rondônia, através do Ministério da Defesa, para aquisição de um ônibus escolar. A proposta foi cadastrada em agosto de 2015, ela foi aprovada em novembro de 2015, foi empenhada, publicada, teve início a vigência em novembro de 2015 com término em abril de 2017. A prestação de contas foi realizada antes do término, em fevereiro de 2017. O valor captado foi no valor de R$ 348.970, 320 mil do Ministério, R$ 28.970 do município, através de emenda individual. Poderia ter sido de emenda de bancada, poderia ter sido de emenda de comissão, poderia ter sido de emenda de relatoria ou poderia ter sido de extra emenda, mas foi de emenda individual. O projeto foi aprovado em dezembro de 2015, ou seja, a proposta foi cadastrada em novembro de 2015, o termo de referência, no caso aqui o projeto a gente costuma chamar, mas é o termo de referência, foi aprovado em dezembro de 2015 e a proposta foi iniciada em novembro de 2015. Ou seja, eu cadastrei a proposta em novembro, ela teve início em novembro, mas eu só aprovei o termo de referência em dezembro. Com toda certeza que o termo de referência sofreu uma alteração, por isso que ele está com data posterior à assinatura do instrumento. E aí o processo estatório foi aprovado em junho de 2016 e o desembolso aconteceu e por conseguinte foi entregue o ônibus. Ou seja, o município fez uma captação para um ônibus escolar através do Ministério da Defesa, de um orçamento de emenda individual, que poderia ter sido de emenda de bancada, de emenda de comissão, de emenda de relatoria ou de extra emenda. Bem, se até aqui você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de comentário, tem alguma sugestão para os próximos vídeos, faz um comentário que vai ser muito importante para o crescimento do canal e os próximos vídeos que serão postados. Se você se interessa por esse conteúdo, se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha para que ele possa fazer a diferença na vida de mais pessoas. Então, continuando, o sétimo caso, o instrumento assinado foi um convênio. O município foi o município de São Gabriel do Oeste, no estado do Mato Grosso do Sul. O ministério foi o Ministério da Cidadania. Olha que interessante. O objeto foi implantar 5 salas de cinemas em escolas públicas do município de São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul. 5 salas de cinemas em escolas públicas. Olha que interessante isso aqui. O Sistema Municipal de Cultura foi baseado no Plano Nacional de Cultura, que tem por finalidade o planejamento e implementação de políticas públicas, que em seus objetivos, dentre outros, a ampliação do acesso à produção e fruição da cultura em todo o território nacional. Olha que interessante. No entanto, na esfera municipal, a FUNGAB é responsável por 2 bibliotecas municipais, Centro de Educação Musical, Feira e Oficina Luzes do Cerrado. No entanto, nunca conseguiu realizar curso de audiovisual, tampouco fazer cinema chegar à população campesina. Descentralização da cultura. Como foi mencionado, São Gabriel possui 3 assentamentos de reforma agrária, sendo que 80% da titularidade está na posse de mulheres. No entanto, essas mulheres apresentam dificuldade de relacionamento junto à população urbana, que as discrimina por sua condição social. São Gabriel possui um plano municipal de política pública para a mulher. Olha só que interessante isso aqui. Na prioridade 2, sensibilizar a comunidade. Tem como ação o item 2.1, propor parceria com a Fundação de Cultura. Olha isso. O município não possui estrutura física para cinema. Assim, este projeto
busca aproximar a população da sétima arte, utilizando o espaço físico das escolas, tendo como seu público-alvo estudantes e mulheres, em consonância com a meta 45 do Plano Nacional de Cultura. Olha esse projeto. Já no PPA, no programa 2027 Cultura, Preservação, Promoção e Acesso, no PPA 0785, que visa regular, fiscalizar e fomentar a indústria audiovisual, busca ampliar em 1000 unidades os espaços não comerciais de exibição de conteúdos audiovisuais em todo o território nacional. O PPA do Plano Nacional de Cultura. Olhe para Elas é o nome do projeto. Busca instalar 5 equipamentos de cinema em escolas públicas, realizar curso de audiovisual e produzir 12 vídeos sobre o valor da mulher do campo, saberes e fazeres. E desta forma espera-se facilitar o acesso ao cinema, bem como desconstruir a imagem da mulher. Este projeto tem como público-alvo alunos das escolas públicas e as mulheres. A proposta foi cadastrada em dezembro de 2015, foi aprovada, assinado o instrumento em novembro de 2016, foi publicada, empenhada, teve início a vigência em novembro de 2016 e término em dezembro de 2019. A prestação de contas foi realizada em novembro de 2019. Olha que interessante. O recurso captado foi no valor de R$ 125 mil, R$ 100 mil do Ministério, no caso aqui o Ministério da Cidadania, e R$ 25 mil quanto à partida do município, e veio do orçamento de extra emenda. Poderia ter sido de emenda individual, poderia ter sido de emenda de bancada, poderia ter sido de emenda de comissão, poderia ter sido de emenda de relatoria, mas veio de extra emenda, saldo ministerial, do Ministério da Cidadania. Então vamos lá, um município fez uma captação de recursos através do Ministério da Cidadania para implantar 5 salas de cinema em escolas públicas municipais. Olha que interessante. O que eles fizeram com esse recurso? Eles adquiriram diversos equipamentos e contrataram diversos serviços também. Como, por exemplo, eles adquiriram rolo de cabo cristal paralelo, receptor de satélite, cabo HDMI, caixa subwoofer, projetor multimídia. Eles adquiriram o serviço de alimentação, adquiriram uma tela para projeção. Eles adquiriram o serviço de um curso para as mulheres, para as mulheres relacionado ao tema, também o serviço de hospedagem. Eles adquiriram caixas não amplificadas, caixas acústicas, aparelho leitor e reprodutor de Blu-ray, microfone sem fio, cabo XLRF, cabo P10, mesa de som com 4 canais, antena parabólica, receiver amplificador e cabo RCA mono. Olha que interessantes. Eles montaram as salas com todos esses equipamentos. E contrataram os serviços que eram necessários. Com o recurso que foi captado, através do orçamento de extra emenda, no Ministério da Cidadania, esse município fez essa captação para implantar salas de cinema nas escolas municipais. Vamos para o 8º caso. O 8º caso também o instrumento assinado foi um convênio. A captação aconteceu no ano de 2017 e o município que fez a captação foi o município de Governador Jorge Teixeira, no estado de Rondônia. A captação aconteceu no Ministério da Defesa e o objeto foi construção de muro em escola pública. O município fez a captação no Ministério da Defesa para construir um muro na escola pública. A proposta foi cadastrada em março de 2017, foi aprovada em dezembro de 2017, foi empenhada, publicada, teve início a vigência em dezembro de 2017, com término em dezembro de 2020. A prestação de contas aconteceu em agosto de 2020. O recurso captado foi no valor de R$ 254 mil, R$ 250 mil do Ministério da Defesa e R$ 4 mil do município como contrapartida, e veio através do orçamento de emenda individual. Olha que interessante isso. Um município fez a captação de recursos no Ministério da Defesa para construir um muro para a escola. O projeto aqui, que no caso foi um projeto de engenharia, foi aprovado em abril de 2019. Então vamos lá, a proposta foi cadastrada em março de 2017, foi aprovada em dezembro de 2017, o projeto foi apresentado depois e foi aprovado em abril de 2019,
O processo estatório foi aprovado em agosto de 2019 e o desembolso aconteceu em outubro de 2019. E já foi finalizado e concluído o muro dessa escola, que foi captado através do Ministério da Defesa, que veio no orçamento de emenda individual. Poderia ter sido de emenda de bancada, poderia ter sido de emenda de comissão, poderia ter sido de emenda de relatoria ou poderia ter sido de extra emenda. O nono caso, o instrumento assinado foi um contrato de repasse. A captação aconteceu no ano de 2017. E o município que fez a captação aqui foi o município de Cacaulândia, estado de Rondônia. E a captação ela aconteceu através do Ministério da Cidadania. O objeto foi a aquisição de computadores para os laboratórios de informática das escolas públicas municipais. O município fez uma aquisição de computadores. Através do Ministério da Educação, através do PAR, do CIMEC, eu consigo também adquirir computadores, montar um laboratório nas escolas? Consegue. Mas o município fez uma captação aqui através do Ministério da Cidadania para esta finalidade, aquisição de computadores para laboratórios de informática das escolas públicas municipais. Olha que interessante, a proposta foi cadastrada em março de 2017, foi assinada, foi aprovada e foi assinada em agosto de 2017, foi empenhada, publicada, teve vigência iniciada em agosto de 2017, com um término em agosto de 2020. A prestação de contas aconteceu em outubro de 2018. O valor captado foi no valor de R$ 104.633,64. 100 mil do Ministério, no caso aqui o Ministério da Cidadania, e R$ 4.633,64 de contrapartida do município. E veio do orçamento de emenda individual. Poderia ter sido de emenda de bancada, comissão, relatoria ou de extra emenda, mas veio de emenda individual. O projeto foi aprovado em abril de 2017. Então vamos lá. A proposta foi cadastrada em março de 2017, o TR aqui, o termo de referência, que no caso é uma questão de equipamentos de informática, foi aprovado em abril de 2017, o instrumento foi assinado em agosto de 2017, o processo estatório foi aprovado em março de 2018 e o recurso esteve na conta após o processo estatório aprovado. Olha que interessante, um município fez a captação de recursos do Ministério da Cidadania para adquirir computadores para as escolas públicas municipais. Para aquisição de computadores para os laboratórios de informática das escolas públicas municipais. Isso no ano de 2017, a captação aconteceu. Agora vamos para o 10º caso. O instrumento assinado foi um contrato de repasse. A captação aconteceu no ano de 2020, foi realizada pelo município de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais, também no Ministério da Cidadania, e o objeto foi reforma de parquinhos e alambrados em escolas no município de Juiz de Fora. O município fez uma captação de recursos no Ministério da Cidadania, no ano de 2020, para reformar os parquinhos e alambrados das escolas públicas municipais. No Ministério da Cidadania. A proposta foi cadastrada em março, foi assinado o instrumento em julho de 2020, foi empenhada, publicada, teve início a vigência em julho de 2020, com término em julho de 2023. O valor, R$ 579.060,61. 573 mil do Ministério, R$ 6.060,61 do município. Veio do orçamento de emenda individual. O projeto básico aqui foi aprovado em julho de 2021. Aliás, foi enviado em julho de 2021. Então, essa proposta foi captada em 2020, o projeto básico foi enviado para análise agora em julho de 2021, ainda não teve análise aprovando ele, aceitando o projeto básico. Então, após ele ser aceito, vai ser aberto o prazo para apresentar o processo de execução, ou seja, ela vai ter que aqui executar 866, executar um processo estatório, e depois disso o desembolso também não aconteceu por causa que ainda falta isso. Então, está agora, nesse momento, essa captação aqui está na etapa de aprovar o projeto de engenharia, ou seja, superar a cláusula suspensiva. O 11º caso, o instrumento assinado foi um convênio, a captação aconteceu no ano de 2020, o município que fez a captação foi o município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, através do Ministério das Comunicações. O objeto, criação de laboratório Maker, robótica para a rede municipal de educação de Campo Grande. Olha isso, um município fez uma captação de recursos no Ministério das Comunicações, no ano de 2020, para a criação de um laboratório Maker.
um laboratório de robótica para a rede municipal de educação. Essa captação poderia ter acontecido no Ministério da Educação? Sim, através do PAR, com toda certeza. É gerenciada e monitorada pela plataforma CIMEC? Sim, também. Mas ela foi feita através do Ministério das Comunicações para a criação de laboratório MEC de robótica à rede municipal de educação. E não é pelo CIMEC, é pela plataforma Mais Brasil. Aliás, todos os casos que eu falei aqui são todos monitorados, gerenciados, supervisionados pela plataforma Mais Brasil. O que eles colocaram aqui? Propor o trabalho por meio de projetos que oportunizem aos alunos desenvolver e construir suas próprias criações, estimular os alunos em relação à sua criatividade, autonomia e protagonismo, apresentar e trabalhar o conceito pensar fora da caixa, e buscar soluções aproveitando ao máximo os recursos disponíveis, vivenciar atividades práticas que estimulem a percepção sobre a aprendizagem, tornando-os mais ativos em todo o processo e desenvolver aulas colaborativas nas disciplinas curriculares. A proposta foi cadastrada em março de 2020, foi assinado o instrumento em dezembro de 2020, teve início a vigência, o início da vigência foi em fevereiro de 2021, com término em fevereiro de 2022. A prestação de contas 2 meses após o término. O valor, R$ 433.876, R$ 431.159 do Ministério, no caso aqui o Ministério das Comunicações, e R$ 2.717 de contrapartida do município. Veio do orçamento de emenda individual, poderia ter sido de emenda de bancada, poderia ter sido de emenda de comissão, poderia ter sido de emenda de relatoria, poderia ter sido de extra emenda, algo que não fosse emenda, mas veio de emenda individual. O termo de referência aqui foi aprovado em julho de 2020. Então vamos recapitular aqui. Proposta cadastrada em março de 2020, termo de referência aprovado em julho de 2020, instrumento assinado em dezembro de 2020, início da vigência fevereiro de 2021, com um término em fevereiro de 2022. Bem diferente, né, dos outros convênios que eu apresentei. Então, nesse caso aqui, como trata-se de uma aquisição de equipamentos, após o termo de referência aprovado, é licitar. É executar a 866, executar a Lei de Licitações e Contratos. No caso aqui, a Prefeitura tem que apresentar um processo de execução, um processo licitatório. Não foi apresentado ainda por essa Prefeitura e somente após isso será feito o desembolso. Também que não aconteceu porque não foi apresentado o processo licitatório e após ser apresentado o processo licitatório, ele tem que ser apresentado para apreciação do Ministério, no caso aqui o Ministério das Comunicações, para que ele possa analisar e se ele aprovar, após aprovado, é aberto o prazo para que seja feito o desembolso por parte do Ministério. Após o desembolso por parte do Ministério realizado na conta do convênio, o município faz o depósito da contrapartida. Após isso, dá início à execução. No caso, o pedido de entrega dos equipamentos por parte da empresa que venceu o ato licitatório. Olha que interessante. E o último caso, o 12º caso, o instrumento assinado foi um convênio. A captação aconteceu no ano de 2020, realizada pelo município de Mangaratiba, no estado do Rio de Janeiro, através do Ministério das Comunicações. O objeto, aquisição de recursos digitais, lousas digitais, notebooks e equipamentos de transmissão digital para implementação do ensino remoto, visando atender a necessidade das escolas, das unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer. Olha isso. Uma secretaria municipal fez uma captação de recursos para aquisição de lousas digitais, notebooks e equipamentos de transmissão digital no ano de 2020 através do Ministério das Comunicações. Não foi através do Ministério da Educação, não foi através do PAR, poderia ter sido, não foi através da plataforma CIMEC, foi através da plataforma Mais Brasil. A proposta foi cadastrada em março de 2020, foi assinado o instrumento em dezembro de 2020, o início da vigência foi em dezembro de 2020, com término em dezembro de 2021. O valor, R$ 411.576,40. 400 mil do Ministério, R$ 11.576,40 do município e veio através do orçamento de emenda individual. Poderia ter sido através de emenda de bancada, de comissão, de relatoria ou de extra emenda, mas veio de emenda individual. Ou seja, um parlamentar, no caso aqui um deputado federal ou um senador, apoiou essa captação de recursos. O projeto básico, no caso aqui o termo de referência, foi aprovado em novembro. Então vamos lá. A proposta foi cadastrada em março de 2020, o termo de referência foi aprovado em novembro de 2020, o instrumento foi assinado em dezembro de 2020 e agora o que tem que ser feito? Apresentado por parte do município, tem que ser apresentado pelo município
o processo de execução, ou seja, um processo licitatório, seguir a 866 e demais leis de licitações e contratos. No caso aqui, o município, até a presente data, não fez essa apresentação desse processo. O processo é apresentado para apreciação do Ministério. O Ministério aprovou o processo licitatório, é iniciado o prazo para o desembolso do recurso por parte do Ministério. Desembolso do recurso por parte do Ministério aconteceu, logo depois, em seguida, tem que ser feito o depósito da contrapartida. Após isso, no caso aqui, como trata-se de equipamentos de informática, a Prefeitura emite a ordem de entrega dos equipamentos à empresa vencedora, de um lote único ou dos vários lotes. Então, sou Márcio Neri, ajudo você a trabalhar com captação de recursos em todas as suas fases. Se você é um funcionário público, municipal ou estadual, se você trabalha com ONG, se você trabalha com captação de recursos, ou se você não é da área, mas deseja aprender sobre o assunto, sobre captação de recursos em todas as suas fases, desde o início, no planejamento das ações, passando pela gestão do recurso captado, durante a execução, finalizando com a prestação de contas, também na elaboração do projeto básico e ou termo de referência, ou na verificação dos repasses aos fundos municipais e estaduais, na adimplência e extração fiscal, tanto para entes públicos quanto para entes privados. Se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha para que ele possa fazer a diferença na vida de mais pessoas. Se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão, responde nos comentários, que vai ser muito importante para o crescimento do canal e para os próximos vídeos que serão postados. E até o próximo vídeo!